Existe uma pergunta que os seres humanos nunca conseguiram parar de fazer. Uma pergunta que aparece nas noites estreladas, nos laboratórios mais avançados do planeta, nos sonhos de crianças que ainda não sabem o nome do que estão sentindo. A pergunta é simples na forma, mas devastadora no conteúdo. O que é isso tudo? O que é este universo em que existimos? De onde veio? Para onde vai? E mais perturbador ainda, existe alguém mais em algum outro canto desse cosmos imenso fazendo exatamente a mesma pergunta? Vamos começar pelo começo. Não pelo começo do universo, embora cheguemos lá. Vamos começar pelo começo da nossa confusão. Porque a física, especialmente a física dos últimos 100 anos, não veio para nos confortar. Ela veio para nos arrancar do chão, nos virar de cabeça para baixo, nos mostrar que tudo aquilo que julgávamos saber sobre a realidade era, na melhor das hipóteses, uma aproximação grosseira, e na pior das hipóteses, um equívoco completo e absoluto. Durante séculos, os seres humanos construíram uma visão de mundo que fazia sentido, um mundo em que as coisas tinham posição definida, em que as causas vinham antes dos efeitos, em que você podia medir algo sem interferir naquilo que estava medindo, em que dois objetos separados no espaço eram, por definição, objetos separados. Isso era o mundo clássico, o mundo de Newton, o mundo que os olhos humanos enxergam, que as mãos humanas tocam, que o cérebro humano evoluiu para compreender. E esse mundo funciona muito bem para a maioria das situações do cotidiano. Funciona para prever a queda de uma maçã, o movimento de planetas, o voo de uma bala de canhão. A física clássica é poderosa, precisa e elegante. Mas então chegamos ao século XX, e tudo desmoronou de uma maneira gloriosa, assustadora e completamente inesperada. A física quântica não foi uma teoria que alguém inventou sentado em uma poltrona imaginando mundos possíveis. Ela nasceu da necessidade brutal de explicar fenômenos que a física clássica simplesmente se recusava a descrever corretamente. O primeiro grande problema foi a chamada catástrofe do ultravioleta. Os físicos tentavam calcular quanto de radiação um objeto aquecido deveria emitir em diferentes frequências. A teoria clássica previa que, em frequências muito altas, a radiação deveria ser infinita, o que obviamente não acontece na realidade. Objetos aquecidos não explodem em raios ultravioleta infinitos. Algo estava errado, profundamente errado. Foi Max Planck, no ano de 1900, quem propôs a solução que mudaria a física para sempre. Ele disse que a energia não pode ser emitida de forma contínua, como se fosse água saindo de uma torneira. A energia é emitida em pacotes discretos, em grãos, em pedaços mínimos. Ele chamou esses pedaços de quanta. E ao fazer isso, ao introduzir essa ideia aparentemente modesta, Planck acidentalmente inaugurou a maior revolução científica desde que Galileu apontou um telescópio para o céu. O próprio Planck ficou desconfortável com o que havia criado. Ele esperava que algum dia alguém encontrasse uma forma de encaixar sua ideia de volta na física clássica, como se o quanta fosse apenas um truque matemático temporário, um artifício conveniente. Mas não era. Era real. E Albert Einstein, alguns anos depois, demonstrou isso de forma ainda mais contundente ao explicar o efeito fotoelétrico, usando exatamente a ideia de Planck de que a luz se comporta como se fosse feita de partículas discretas, os fótons. Esse trabalho valeu a Einstein o Prêmio Nobel de Física em 1921. Não há relatividade como muitos pensam. O Nobel foi pelo efeito fotoelétrico, pelo quanta, pelo início da física quântica, e daí em diante, as surpresas não pararam mais. Niels Bohr propôs um modelo do átomo em que os elétrons não existem em qualquer posição ao redor do núcleo, mas apenas em certas órbitas específicas, certos níveis de energia. E quando um elétron pula de um nível para outro, ele emite ou absorve exatamente um fóton, com a energia correspondente à diferença entre os dois níveis. Isso explicou os espectros de emissão dos elementos, aquelas linhas coloridas específicas que cada elemento químico produz quando aquecido. Era preciso demais para ser acaso, mas era estranho demais para ser confortável. Então veio Louis de Broglie com uma ideia que soa como loucura,
mas é física verificada experimentalmente. Se Einstein havia mostrado que a luz, que era considerada uma onda, também se comporta como partícula, por que não o contrário? Por que partículas de matéria, como elétrons, não poderiam se comportar como ondas? De Broglie propôs exatamente isso. E estava certo. Elétrons exibem difração, interferência, todos os comportamentos clássicos das ondas. Mas quando você tenta observá-los diretamente, eles se comportam como partículas. Como isso é possível? A resposta honesta é que não sabemos completamente. Sabemos como calcular. Sabemos como prever os resultados de experimentos com precisão extraordinária. Mas o que está realmente acontecendo nesse nível fundamental da realidade? Isso continua sendo uma das questões mais abertas de toda a ciência. Werner Heisenberg, um físico alemão que trabalhava no início do século XX, formulou o que ficou conhecido como o princípio da incerteza. E é importante entender o que esse princípio realmente diz, porque ele é constantemente mal interpretado. O princípio da incerteza não diz que nossa tecnologia de medição ainda não é boa o suficiente. Não diz que um dia teremos instrumentos melhores e poderemos medir tudo com precisão infinita. Heisenberg estava dizendo algo muito mais radical e muito mais desconcertante. Ele estava dizendo que a incerteza é uma propriedade fundamental da natureza, que existe um limite absoluto, imposto pela própria estrutura do universo, sobre o quanto você pode saber sobre certas propriedades de uma partícula simultaneamente. O par mais famoso é posição e momento. Quanto mais precisamente você sabe onde uma partícula está, menos precisamente você pode saber o quão rápido ela está se movendo e em que direção. E quanto mais precisamente você sabe sua velocidade e direção, menos precisamente você pode saber onde ela está. Isso não é uma limitação prática, é uma limitação ontológica. A partícula simplesmente não tem os dois valores definidos ao mesmo tempo. Não é que os valores existam, mas você não consegue medir. É que eles não existem como valores precisos simultaneamente. Imagine que você está tentando fotografar um elétron, mas para fotografá-lo, você precisa iluminá-lo. E para iluminá-lo, você precisa lançar pelo menos um fóton em sua direção. Mas um fóton tem momento. E ao colidir com o elétron para revelar sua posição, esse fóton altera o momento do elétron. Quanto mais energético o fóton que você usa para ver o elétron com precisão, maior a perturbação que você causa no seu momento. O ato de observar inevitavelmente perturba o que está sendo observado. No mundo quântico, o observador e o observado não podem ser separados de forma limpa. Isso foi extraordinariamente difícil de aceitar pelos físicos clássicos. Albert Einstein nunca se conformou completamente. Ele passou os últimos 30 anos de sua vida tentando encontrar uma teoria mais profunda, uma teoria de variáveis ocultas que mostrasse que a mecânica quântica era incompleta, que havia algo por trás dela que determinava os resultados aparentemente aleatórios. Ele disse a frase famosa de que Deus não joga dados. Niels Bohr respondeu que não era papel de Einstein dizer o que Deus podia ou não podia fazer. Que a história mostrou que Bohr estava certo, pelo menos no que diz respeito aos fatos experimentais. O universo parece de fato jogar dados. A aleatoriedade quântica não é ignorância nossa sobre algo determinístico por baixo, é fundamental. Mas o estranhamento não para no princípio da incerteza. Há outro fenômeno que vai ainda mais fundo, que perturbou Einstein ainda mais, e que ele chamou em alemão de spukhafte Fernwirkung, que se traduz aproximadamente como ação fantasmagórica à distância. Hoje chamamos esse fenômeno de emaranhamento quântico. O emaranhamento quântico é, sem exagero, um dos fenômenos mais estranhos que a física já descobriu. E não é só estranho em teoria, é comprovado experimentalmente de forma exaustiva, em laboratórios em todo o mundo, com precisão cada vez maior. O que ele diz é o seguinte: duas partículas podem ser criadas, ou podem interagir de uma forma que as deixa em um estado emaranhado. E nesse estado emaranhado, as duas partículas constituem de certa forma um único sistema. Não importa o quão separadas elas estejam no espaço.
Você pode ter dois elétrons emaranhados que estão a metros de distância um do outro, ou a quilômetros, ou, em princípio, a anos-luz de distância. E quando você mede uma propriedade de um deles, por exemplo, o spin, que é uma propriedade quântica sem equivalente clássico perfeito, o resultado que você obtém para o outro elétron é instantaneamente determinado, não importa a distância que os separa. Instantaneamente. Não em alguma velocidade muito alta que ainda não medimos. Instantaneamente. Mais rápido do que a luz poderia viajar de um para o outro. Einstein não conseguia aceitar isso. Ele e dois colegas, Boris Podolsky e Nathan Rosen, publicaram em 1935 um artigo famoso, conhecido pelas iniciais dos autores como o paradoxo EPR. O argumento deles era que se a medição de uma partícula determina instantaneamente o estado da outra, e se isso não pode envolver uma transmissão de informação mais rápida que a luz, então o estado das partículas deve ter sido determinado desde o início, antes da medição, por alguma variável que não conhecemos, alguma variável oculta. A mecânica quântica, argumentavam, deve estar incompleta. Por 30 anos esse debate ficou no domínio da filosofia, porque não havia como testar experimentalmente qual lado estava certo. Então, em 1964, um físico irlandês chamado John Bell fez algo genial. Ele derivou uma desigualdade matemática que seria violada se o mundo fosse quântico, com emaranhamento real e instantâneo, mas seria satisfeita se o mundo fosse clássico, com variáveis ocultas deterministas. As desigualdades de Bell tornaram o debate testável. E quando os experimentos foram feitos, a partir dos anos 70, e com refinamentos crescentes até o presente, o resultado foi inequívoco. A desigualdade de Bell é violada. O mundo é quântico. Einstein estava errado neste ponto específico. O universo permite de fato algo que parece ação à distância, mas aqui é preciso ter cuidado. O emaranhamento quântico não permite transmitir informação mais rápida que a luz. Isso seria a violação da relatividade especial, e isso não acontece. O que você obtém ao medir uma das partículas emaranhadas é um resultado aleatório. Você não controla esse resultado. E sem controlar o resultado que você obtém na sua partícula, não pode usar o emaranhamento para enviar uma mensagem para alguém que está do outro lado, medindo a outra partícula. A correlação existe, mas não pode ser explorada para a comunicação superluminal. A natureza é estranha, mas ela parece ter um conjunto muito consistente de regras que garantem que nenhum paradoxo causal seja criado. Ainda assim, o emaranhamento é real e é perturbador e levanta questões profundas. O que está acontecendo no nível fundamental? O que significa dizer que duas partículas, por mais separadas que estejam, constituem um único sistema? Uma das interpretações da mecânica quântica, a de muitos mundos proposta por Hugh Everett em 1957, sugere que a cada medição quântica, o universo se divide em múltiplos ramos, cada um realizando um dos possíveis resultados. Nessa interpretação, o emaranhamento faz sentido, porque as partículas são partes do mesmo estado quântico global do universo, um estado que se ramifica e evolui de acordo com a equação de Schrödinger, sem nunca colapsar de verdade. Mas essa interpretação vem com um custo ontológico enorme, a multiplicação de universos paralelos ao infinito. Outra interpretação, a de Copenhagen, que foi a mais aceita durante décadas e ainda é ensinada na maioria dos cursos de física quântica, diz que a função de onda que descreve as probabilidades quânticas de um sistema colapsa quando uma medição é feita. Antes da medição, a partícula não tem valor definido. Depois da medição, tem. Mas o que constitui uma medição? O que constitui um observador? Precisa ser um ser consciente, um aparelho de medição? A interação com qualquer sistema macroscópico? Essas perguntas não têm respostas consensuais. O que temos são as equações, e as equações funcionam com uma precisão que espanta. A mecânica quântica é a teoria física mais precisa que a humanidade já desenvolveu. Em eletrodinâmica quântica, que é a teoria quântica do campo eletromagnético,
as previsões teóricas coincidem com os experimentos em aproximadamente 12 casas decimais. 12 casas decimais. Isso é como prever a distância entre São Paulo e Tóquio com uma margem de erro menor que a espessura de um fio de cabelo. Nenhuma outra teoria humana chegou perto disso. E a teoria foi construída usando os fundamentos mais estranhos, mais contraintuitivos, mais filosoficamente perturbadores que qualquer físico já ousou propor. Agora, vamos escalar. Vamos sair do mundo das partículas e entrar no mundo do cosmos. Porque a física quântica e a física do espaço e do tempo não são mundos separados. São dois aspectos da mesma realidade. E a tentativa de unificá-los é, talvez, o maior desafio intelectual que a humanidade já enfrentou. Albert Einstein, que como vimos estava do lado errado na questão do emaranhamento, estava absolutamente certo em outra coisa. Em duas outras coisas enormes, na verdade. A relatividade especial e a relatividade geral são duas das construções intelectuais mais belas e mais poderosas que já existiram. A relatividade especial, publicada em 1905, partiu de dois postulados simples. Primeiro, as leis da física são as mesmas para todos os observadores que se movem com velocidade constante uns em relação aos outros. Segundo, a velocidade da luz no vácuo é a mesma para todos esses observadores, independente do estado de movimento da fonte ou do observador. Desses dois postulados aparentemente inocentes, Einstein derivou consequências que soam como ficção científica, mas são verificadas experimentalmente o tempo todo. Uma delas é a dilatação do tempo. Se você está se movendo em relação a mim, o tempo passa mais devagar para você do que para mim. Não parece mais devagar. Realmente passa mais devagar. Se você viajasse em uma espaçonave a 80% da velocidade da luz e voltasse depois de 1 hora de viagem segundo seu relógio, eu teria envelhecido mais de 1h40 minutos. E conforme a velocidade se aproxima da velocidade da luz, esse efeito cresce dramaticamente. A um determinado ponto teórico, a velocidade da luz, o tempo para o viajante estaria completamente parado em relação a mim. Isso não é hipótese. É medido em laboratório constantemente. Partículas subatômicas criadas nos aceleradores de partículas, como o grande colisor de hadrons do CERN, têm tempos de decaimento muito bem conhecidos. Quando essas partículas são aceleradas a velocidades próximas à da luz, elas demoram muito mais para decair do que uma partícula em repouso. O tempo passa mais devagar para elas, porque estão se movendo muito rápido. Isso é dilatação relativística do tempo. É real. É medido. É um fato da natureza. Outra consequência é a contração do espaço. Uma espaçonave em movimento em relação a você parece mais curta na direção do movimento do que quando está em repouso. Não parece mais curta por alguma ilusão de óptica. É mais curta no referencial do observador estacionário. O espaço contrai para objetos em movimento. E então há a equivalência massa-energia, expressa na equação mais famosa da história da ciência, e igual a mc². Energia e massa são a mesma coisa em formas diferentes. Uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma quantidade enorme de energia, porque c, a velocidade da luz, é um número muito grande, e c² é um número gigantesco. Isso é o princípio por trás da energia nuclear. É o que acontece no núcleo do Sol, onde átomos de hidrogênio se fundem e uma pequena fração de sua massa é convertida em energia que ilumina o sistema solar inteiro há bilhões de anos. Mas a relatividade especial, embora revolucionária, tinha uma limitação. Ela só se aplicava a sistemas em movimento uniforme, sem aceleração. Einstein passou a próxima década trabalhando para estender a teoria a sistemas acelerados e com gravidade. O resultado foi a relatividade geral, publicada em 1915, e é uma das obras mais belas de toda a história da ciência. A ideia central da relatividade geral é ao mesmo tempo simples e vertiginosa. A gravidade não é uma força, como Newton pensava. Gravidade é a curvatura do espaço-tempo, causada pela presença de massa e energia.
A Terra não atrai a Lua com uma força que atravessa o espaço vazio. A Terra curva o espaço-tempo ao seu redor, e a Lua segue a trajetória mais natural possível, uma geodésica, nesse espaço-tempo curvado. O que parece para nós como o movimento circular da Lua em torno da Terra é, do ponto de vista da Lua, o caminho mais reto possível em um espaço-tempo curvado. Uma analogia imperfeita, mas útil, é imaginar um lençol esticado horizontalmente. Se você colocar uma bola de boliche no meio do lençol, ela cria uma depressão, uma curvatura. Se você jogar uma bolinha de gude perto dessa depressão, ela vai orbitar a bola de boliche. Não porque a bola de boliche está puxando a bolinha com alguma força misteriosa, mas porque o lençol está curvado e a bolinha está simplesmente seguindo o caminho mais natural no lençol curvado. O espaço-tempo é como o lençol em 4 dimensões, e massas criam curvaturas nesse tecido, e essas curvaturas são o que chamamos de gravidade. Mas a relatividade geral vai além da gravidade. Ela implica que o espaço-tempo pode se ondular, como a superfície de um lago perturbado por uma pedra. Essas ondulações são chamadas de ondas gravitacionais, e Einstein previu sua existência em 1916. Elas foram detectadas diretamente pela primeira vez somente em 2015, quase 100 anos depois, pelo detector LIGO, quando 2 estrelas de nêutrons, os restos colapsados de estrelas mortas, colidiram e fundiram a 1,3 bilhão de anos-luz de distância. A onda gravitacional liberada por essa colisão viajou pelo universo durante 1,3 bilhão de anos e chegou à Terra causando uma vibração no espaço-tempo que era menor que 1/10 do diâmetro de um próton. E o LIGO mediu isso. A humanidade mediu isso. A relatividade geral também implica, quando levada a seus extremos lógicos, a existência de buracos negros. Regiões onde a curvatura do espaço-tempo é tão extrema que nada, nem mesmo a luz, consegue escapar. A fronteira do buraco negro, o ponto de não retorno, é chamada de horizonte de eventos. Além do horizonte de eventos, da perspectiva de um observador distante, nada existe, porque nenhuma informação pode sair. No centro teórico de um buraco negro, existe o que chamamos de singularidade, um ponto onde a densidade é infinita, onde as equações de Einstein param de fazer sentido, onde a física conhecida simplesmente colapsa. Aqui fica evidente um dos maiores problemas da física moderna. A relatividade geral e a mecânica quântica são as 2 teorias mais bem-sucedidas que temos. Cada uma delas descreve sua própria esfera de fenômenos com precisão extraordinária, mas elas são incompatíveis entre si em um nível fundamental. A relatividade geral é uma teoria contínua, suave, que descreve o espaço-tempo como um tecido que pode ser curvado com qualquer grau de precisão. A mecânica quântica é uma teoria discreta, granular, probabilística, onde a natureza é fundamentalmente grumosa no menor nível. Tentar unificar as duas é como tentar fazer água e fogo coexistirem no mesmo lugar. A singularidade dentro de um buraco negro é exatamente o tipo de situação onde você precisaria de ambas as teorias simultaneamente. As densidades são tão extremas que os efeitos quânticos não podem ser ignorados, mas o espaço-tempo está tão curvado que a relatividade geral também é indispensável. E quando você tenta combinar as equações das 2 teorias, o resultado é absurdo, cheio de infinitos que não têm significado físico. Resolver essa incompatibilidade é o santo graal da física teórica moderna, e há várias abordagens sendo investigadas. A teoria das cordas é talvez a mais famosa. A ideia central é que as partículas fundamentais que conhecemos, elétrons, quarks, fótons e todas as outras, não são objetos pontuais sem dimensão, como a teoria padrão pressupõe. São pequenas cordas vibrando em dimensões extras, além das 4 que conhecemos. Diferentes modos de vibração dessas cordas correspondem a diferentes partículas. A teoria das cordas inclui naturalmente uma partícula chamada graviton, que seria o mediador quântico da gravidade, e em princípio unifica a relatividade geral com a mecânica quântica. O problema é que a teoria das cordas requer dimensões espaciais extras,
geralmente 10 ou 11 no total. Onde estão essas dimensões extras? A resposta padrão é que estão enroladas em escalas tão pequenas que são completamente inacessíveis aos nossos experimentos atuais, ou mesmo aos futuros experimentos previsíveis. Isso torna a teoria das cordas muito difícil de testar experimentalmente, o que levanta questões sobre seu status científico. Uma teoria que não pode ser testada e falsificada é ciência ou é matemática muito elaborada. Há também a gravidade quântica de laços, uma abordagem diferente que tenta quantizar diretamente o espaço-tempo sem as dimensões extras da teoria das cordas. Nessa abordagem, o espaço-tempo em si é granular em escalas muito pequenas, chamadas de escala de Planck, cerca de 10 elevado a menos 35 metros. Abaixo dessa escala, o próprio conceito de espaço-tempo contínuo perde o sentido. Essas teorias são matematicamente sofisticadas e produtivas, mas ainda não temos evidências experimentais que nos permitam dizer qual, se alguma delas, está correta. Estamos no momento interessante e humilde de saber o que não sabemos. Aqui entra em cena uma pergunta que o questionamento anterior tinha levantado e que merece exploração mais profunda. Se o efeito quântico de emaranhamento conecta partículas separadas por qualquer distância, e se o espaço-tempo pode ser curvado e esticado em dimensões que não podemos ver diretamente, será que o próprio emaranhamento é uma manifestação de geometria extradimensional? Essa é uma das ideias mais fascinantes da física teórica contemporânea. Em 2013, o físico Juan Maldacena e o físico Leonard Susskind propuseram uma conexão que ficou conhecida como ER igual a EPR. QR são as iniciais de Einstein e Rosen, que em 1935 propuseram a existência de pontes no espaço-tempo, o que hoje chamamos de buracos de minhoca. EPR são as iniciais de Einstein, Podolsky e Rosen, os mesmos do paradoxo EPR sobre o emaranhamento. A proposta de Maldacena e Susskind é que emaranhamento quântico e buracos de minhoca são a mesma coisa. Que quando duas partículas estão emaranhadas, elas estão conectadas por uma ponte microscópica no tecido do espaço-tempo. Que a geometria do espaço-tempo é construída em algum sentido profundo a partir do emaranhamento quântico. Se isso for correto, e é uma ideia em desenvolvimento, ainda não é física estabelecida, ela ofereceria uma visão unificada extraordinária. O espaço-tempo, com toda a sua geometria e curvatura, emergindo do entrelaçamento quântico das partículas que o compõem. A geometria do cosmos, sendo tecida por conexões quânticas entre seus componentes mais minúsculos, o grande e o pequeno sendo, no fundo, uma única coisa. Isso não responde à questão de Danieli sobre dimensões extras e emaranhamento de forma definitiva, mas coloca essa questão no centro do que há de mais avançado e mais especulativo na física teórica hoje. Danieli está perguntando exatamente o que os físicos de ponta estão perguntando, e isso por si só é extraordinário. Vamos agora para um outro aspecto fundamental que foi levantado na conversa e que merece muito mais espaço do que normalmente recebe: a questão do tempo e como ele funciona em contextos extremos. Primeiro, é preciso desfazer uma confusão comum. A relatividade especial não diz que o tempo para quando você viaja à velocidade da luz. Ela diz que o tempo passa mais devagar para você, na perspectiva de um observador estacionário, conforme você se move mais rápido. Para um observador viajando exatamente à velocidade da luz, se isso fosse possível, o que não é para nenhum objeto com massa, o tempo do observador externo passaria infinitamente rápido em relação ao tempo do viajante. Mas isso é uma extrapolação para um limite que nunca pode ser atingido por objetos com massa. A velocidade da luz é o limite assintótico do universo. Por que esse limite existe? Por que o universo impõe uma velocidade máxima? Essa é uma das perguntas mais profundas que se pode fazer. A resposta mais honesta é que nós não sabemos o porquê num sentido profundo. Sabemos que é assim porque os experimentos o confirmam de forma exaustiva. Sabemos que se não existisse esse limite, muitas das coisas que observamos no universo seriam impossíveis ou teriam formas muito diferentes.
Mas a razão fundamental pela qual a natureza escolheu esse valor específico para a velocidade máxima de propagação de informação e interação, isso escapa ao nosso entendimento atual. A velocidade da luz, cerca de 300 mil quilômetros por segundo no vácuo, não é apenas a velocidade da luz visível. É a velocidade máxima de qualquer coisa no universo. É a velocidade de todos os fótons, de todas as partículas sem massa. É a velocidade com que a causalidade se propaga. Se o Sol sumisse instantaneamente, a Terra continuaria em sua órbita por 8 minutos, porque é isso que a gravidade leva para comunicar a mudança à Terra. Se um evento acontece aqui agora, somente 8 minutos depois, um evento naquela distância pode ser causado por esse evento. A velocidade da luz define o horizonte causal de cada ponto no universo. Agora, a gravidade também afeta o tempo, e de uma forma diferente da velocidade. Isso é descrito pela relatividade geral. Em um campo gravitacional mais forte, o tempo passa mais devagar. Na superfície da Terra, o tempo passa um pouquinho mais devagar do que em órbita, porque a gravidade na superfície é mais forte. Esse é o efeito que precisou ser corrigido para que o GPS funcionasse corretamente. Os satélites GPS estão em órbita, onde a gravidade é mais fraca do que na superfície. Por isso, o tempo passa um pouco mais depressa para eles. Por outro lado, eles estão em movimento, o que faz o tempo passar um pouco mais devagar. Esses dois efeitos competem, e o efeito gravitacional é dominante. No total, os relógios dos satélites GPS avançam cerca de 38 microsegundos por dia mais rapidamente do que relógios na Terra. Se essa correção não fosse feita, os erros de posicionamento acumulariam ao ritmo de vários quilômetros por dia. O GPS depende da relatividade geral para funcionar. A relatividade não é física teórica abstrata sem aplicação prática. Ela está dentro do seu celular. Perto de um buraco negro, o efeito de dilatação temporal gravitacional se torna extremo. Alguém parado próximo ao horizonte de eventos de um buraco negro massivo experimentaria o tempo passando muito mais devagar do que alguém distante do buraco negro. Se você pudesse ficar parado a uma distância muito próxima do horizonte de eventos de um buraco negro supermassivo, como os que existem no centro de galáxias, e depois retornar para longe, poderia ter envelhecido meses enquanto anos passavam lá longe. Isso é relatividade geral. Isso é o universo real. A questão de se existe um limite de massa é também fascinante. Não existe, em princípio, um limite superior para a massa de um objeto. Você pode somar massa a um objeto indefinidamente. Mas há uma consequência. Se você comprime massa suficiente em um volume suficientemente pequeno, você cria um buraco negro. O raio dentro do qual uma dada massa se torna um buraco negro é chamado de raio de Schwarzschild. Para o Sol, seria cerca de 3 quilômetros. Para a Terra, seria menos de 1 centímetro. Para uma pessoa, seria muitíssimo menor que um próton. A questão não é a massa em si, mas a densidade. A densidade infinita não existe fora de uma singularidade. E singularidades são lugares onde nossas equações quebram. Os buracos negros supermassivos no centro de galáxias têm massas de milhões a bilhões de massas solares. O buraco negro no centro da Via Láctea, chamado Sagitário a Estrela, tem cerca de 4 milhões de massas solares. E mesmo assim, por ser tão massivo e estar espalhado por uma região relativamente grande, sua densidade média dentro do horizonte de eventos não seria absurdamente alta. Você poderia estar dentro do horizonte de eventos sem sentir nada de especial no momento em que cruzasse essa fronteira, dependendo do tamanho do buraco negro. O que tornaria sua situação irremediavelmente fatal não é a fronteira em si, mas a singularidade no centro, para a qual você inevitavelmente cairia após cruzar o horizonte de eventos. Agora vamos dar um salto para uma questão que conecta tudo isso à maior das perguntas. Existe vida inteligente em outros lugares do universo? O universo tem cerca de 13,8 bilhões de anos de idade. Tem cerca de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro observável. Contém estimados 2 trilhões de galáxias.
Cada galáxia contém, em média, algo entre 100 bilhões e 1 trilhão de estrelas. A Via Láctea sozinha contém algo na ordem de 200 a 400 bilhões de estrelas. A maioria delas tem planetas. Estima-se que possa haver mais planetas no universo observável do que grãos de areia em todas as praias da Terra. Com números assim, a ideia de que a vida só surgiu em um ponto neste planeta, nesta estrela mediana, nesta galáxia, parece improvavelmente humilde. E ainda assim, não encontramos nenhuma evidência de vida inteligente em nenhum outro lugar. Isso é o paradoxo de Fermi, formulado pelo físico Enrico Fermi, com a questão simples: onde estão todos? Se o universo é tão imenso e tão velho, e se a vida pode surgir em planetas com certas condições, e se algumas civilizações poderiam ter começado bilhões de anos antes de nós, essas civilizações antigas deveriam ter tido tempo suficiente para colonizar toda a galáxia, várias vezes. Mesmo viajando bem abaixo da velocidade da luz, mesmo levando milhões de anos para isso, em escala de bilhões de anos, toda a galáxia deveria ter sido explorada por qualquer civilização que tivesse começado suficientemente antes de nós. E ainda assim, silêncio. Nenhum sinal. Nenhuma mega-estrutura visível de civilizações alienígenas. Nenhum contato. O céu está quieto. Por quê? As possíveis respostas são numerosas e cada uma tem implicações profundas. A primeira possibilidade é que estamos sozinhos, que a vida inteligente é tão improvável que em todo o universo observável só aconteceu aqui. Isso não viola nenhuma lei da física, mas é uma solidão cósmica que a mente humana acha difícil de contemplar. A segunda possibilidade é que a vida é comum, mas a vida inteligente é rara. Talvez o caminho da vida simples para a vida complexa e depois para a inteligência seja cheio de filtros, de obstáculos que a maioria das linhagens não consegue superar. Talvez a origem de células com núcleo, os eucariotos, seja um desses filtros. Ou o desenvolvimento de organismos multicelulares. Ou o desenvolvimento de órgãos sensoriais complexos. Ou consciência. Cada um desses passos pode ser extraordinariamente improvável, de forma que civilizações com capacidade de fazer radiotelescópios sejam extremamente raras, mesmo se bactérias simples sejam comuns. A terceira possibilidade é que civilizações avançadas existem, mas escolhem ficar quietas, talvez por razões filosóficas, por isolacionismo, por medo do que encontrariam ao fazer contato. A hipótese da floresta escura, popularizada pelos romances do escritor chinês Liu Cixin, propõe que o universo é um lugar de recursos limitados e ameaças letais, e que qualquer civilização que anunciasse sua presença estaria convidando sua própria destruição. Nessa visão, o silêncio não é ausência de vida, é estratégia de sobrevivência. A quarta possibilidade é que civilizações avançadas existem, mas são tão diferentes de nós, tão incompreensíveis em sua tecnologia e em suas formas de comunicação, que simplesmente não reconhecemos seus sinais. Talvez estejamos procurando rádio, e as civilizações avançadas comunicam de formas que ainda nem concebemos. A quinta possibilidade é a mais perturbadora. Talvez exista um grande filtro, um evento ou uma série de eventos que elimina civilizações antes que elas possam se expandir pela galáxia. Se esse filtro está no passado, somos os sobreviventes da raridade de chegar até aqui e podemos ter futuro. Se o filtro está no futuro, por exemplo, se toda civilização eventualmente se autodestrói com tecnologia avançada, guerra nuclear ou bioterrorismo, ou aquecimento global ou qualquer outra catástrofe, então nossa descoberta de inteligência extraterrestre seria, ironicamente, um mau sinal para nossa própria sobrevivência. É nesse contexto que a ideia de aliens gananciosos, os chamados Grabby Aliens, proposta por economistas e pesquisadores como Robin Hanson, se insere de forma interessante. A proposta é simples. Suponha que algumas civilizações, quando surgem, têm a tendência de expandir rapidamente pelo espaço, usando todos os recursos que encontram, e de se modificar e crescer de forma exponencial. Essas seriam as civilizações gananciosas, não no sentido moral,
mas no sentido de expansão agressiva, como vírus que colonizam um organismo ou como o fogo que se espalha por uma floresta seca. Se tais civilizações existissem, elas deveriam ser visíveis. Sua presença deveria ter modificado o universo de formas detectáveis. O fato de que não vemos evidências de tais civilizações pode ser interpretado de formas diferentes. Pode ser que não existam civilizações gananciosas, porque todas se autodestroem antes de atingir capacidade de expansão intergaláctica. Pode ser que a expansão seja mais lenta e ainda estamos antes do momento em que deveríamos vê-las. Pode ser que existam, mas que a escala do universo seja grande demais e não estamos perto de nenhuma. O que essa ideia revela de mais profundo é a questão sobre que tipo de civilização queremos ser. Se seguirmos o modelo da expansão agressiva, da colonização de recursos do cosmos, repetiremos em escala cósmica exatamente os padrões que tornaram a história humana tão sangrenta: a colonização, o imperialismo, a exploração. E como bem observado, civilizações gananciosas eventualmente competem umas com as outras pelos mesmos recursos, e a consequência lógica é o conflito. O colonialismo europeu implodiu exatamente por isso, quando as grandes potências coloniais começaram a competir pelos mesmos territórios e levaram o mundo a guerras devastadoras. A alternativa seria uma civilização que se expande, sim, mas de forma diferente, explorando ao invés de colonizando, visitando ao invés de tomando, ou talvez, como Carl Sagan imaginava, chegando ao cosmos com a mesma abertura intelectual com que um cientista chega a um laboratório, com curiosidade, com respeito pelo que encontra, com o desejo de compreender mais do que de possuir. A questão do livre-arbítrio que surgiu na conversa conecta-se a todos esses temas de forma surpreendente. Se a física quântica é fundamentalmente indeterminista, se há aleatoriedade genuína no nível mais básico da natureza, isso tem implicações para o livre-arbítrio? Se nossos cérebros são feitos de partículas que obedecem leis quânticas, e se essas leis têm aleatoriedade fundamental nelas, então nossas decisões são, em algum nível, aleatórias. Isso seria livre-arbítrio? A resposta mais honesta é que livre-arbítrio aleatório não é a mesma coisa que livre-arbítrio como queremos que seja. Se minha decisão de comer pizza ou salada é determinada por um processo quântico aleatório no meu córtex pré-frontal, isso não é diferente, em termos de autonomia, de jogar uma moeda. Livre-arbítrio, no sentido que a maioria das pessoas entende, implica que há um eu, uma agência, que está deliberando e fazendo uma escolha com base em razões, valores e intenções. E esse tipo de processo pode ser completamente determinístico, ou ter elementos aleatórios, sem que nenhuma das duas versões capture intuitivamente o que queremos dizer com agência livre. Os experimentos de Benjamin Libet, nos anos 80, mostraram algo perturbador. Quando pedimos a pessoas que movessem um pulso no momento que quisessem, e ao mesmo tempo medimos a atividade elétrica em seu cérebro com um eletroencefalógrafo e pedimos que reportassem quando sentiam a intenção consciente de mover, os resultados foram surpreendentes. A atividade cerebral associada ao movimento, o chamado potencial de prontidão, começava cerca de meio segundo antes que a pessoa reportasse ter a intenção consciente de mover. O cérebro estava preparando o movimento antes da consciência da intenção. Isso sugere que o que chamamos de intenção consciente pode ser, pelo menos em parte, uma narrativa que o cérebro cria após o fato, não a causa do movimento. Mas isso não elimina o livre-arbítrio necessariamente. Interpretações mais recentes dos experimentos de Libet sugerem que o potencial de prontidão pode ser ruído aleatório que às vezes leva a um movimento e outras vezes não, e que a consciência pode ter um papel de veto, podendo cancelar o movimento depois que o processo começou. O livre-arbítrio nessa visão não seria o início de ações, mas a capacidade de as vetar. É uma visão mais modesta, mas ainda preserva alguma forma de agência. O mais importante de tudo isso é a honestidade intelectual sobre o que não sabemos. Não sabemos o que é consciência.
Não sabemos como processos físicos em neurônios dão origem à experiência subjetiva, ao que chamamos de qualia, a sensação de ser você, de sentir a cor vermelha, o sabor do café, a dor de uma perda. Esse é o problema difícil da consciência, formulado pelo filósofo David Chalmers. E é difícil precisamente porque não é claro que qualquer quantidade de neurociência ou física possa respondê-lo. Você pode explicar completamente como o cérebro processa sinais de onda de luz na frequência vermelha. Mas como esse processamento físico dá origem à experiência de ver vermelho? Isso é outra questão. E é uma questão aberta. A física quântica e a questão da consciência se cruzam em um ponto interessante quando consideramos a interpretação de muitos mundos. Em uma interpretação de Copenhagen, quando um observador consciente faz uma medição quântica, a função de onda colapsa. Isso colocou alguns físicos, talvez mais do que seria saudável, na posição de sugerir que a consciência tem um papel especial na física quântica, que o universo colapsa apenas quando uma mente consciente o observa. Isso é tentador como ideia, mas não tem base experimental e cria problemas filosóficos enormes. Qual é o limiar de consciência que causa o colapso? Uma bactéria conta? E se esse limite fosse humano, como era que as coisas aconteciam antes de evoluirmos? A interpretação de muitos mundos evita esse problema porque não há colapso. A função de onda continua evoluindo de acordo com a equação de Schrödinger. Todas as possibilidades se realizam, mas em ramos diferentes do universo que não interferem uns com os outros depois da divergência. Você obtém o resultado A neste ramo. Outro, você obtém o resultado B em outro ramo. Ambos são igualmente reais. Isso tem implicações filosóficas extraordinárias. Em muitos mundos, cada decisão que você toma se ramifica, criando versões de você que fizeram escolhas diferentes. Toda guerra que poderia ter sido evitada se ramifica em um universo onde foi evitada. Toda vida que poderia ter sido salva se ramifica em um universo onde foi salva. Toda civilização que poderia ter florescido existe em algum ramo. E toda catástrofe que poderia ter acontecido também existe em algum ramo. O multiverso, nessa visão, contém todas as histórias possíveis. É importante distinguir diferentes tipos de multiverso, porque o termo é usado com significados muito diferentes. O multiverso de muitos mundos da mecânica quântica é um multiverso de ramos emergentes da evolução da função de onda. O multiverso cosmológico é diferente. A ideia de que nossa região do universo, nosso universo observável, é apenas uma de inúmeras regiões que se formaram durante a inflação cósmica, os primeiros instantes após o Big Bang. Nessa visão, nossa constante cosmológica, nosso tipo de física, pode ser apenas uma das muitas realizadas em diferentes regiões que nunca poderemos observar porque estão além do horizonte causal. E há o multiverso das cordas, onde diferentes configurações das dimensões extras da teoria das cordas dão origem a diferentes universos com diferentes constantes físicas. Essas diferentes noções de multiverso têm status científico muito diferentes. A inflação cósmica é uma teoria bem estabelecida apoiada por evidências observacionais sólidas. A ideia de que ela gera um multiverso de regiões com física diferente é uma consequência teórica, mas não foi testada diretamente. A interpretação de muitos mundos é uma interpretação da mecânica quântica matematicamente consistente, mas sem teste experimental único que a distinga de outras interpretações. A questão de qubit e computação quântica que foi abordada na conversa merece aprofundamento aqui. Um bit clássico é informação binária, 0 ou 1. Um qubit, ou qubit, é informação quântica. Antes de ser medido, um qubit pode estar em uma sobreposição de 0 e 1, descrita matematicamente como uma combinação linear dos dois estados com amplitudes complexas. Quando é medido, o resultado é um 0 ou 1 com probabilidades determinadas pelas amplitudes, mas antes da medição, ele carrega muito mais informação do que um bit clássico. O poder da computação quântica emerge de dois princípios. Primeiro, a sobreposição. Um registrador de n qubits
pode representar simultaneamente todas as 2 elevado a n combinações possíveis de zeros e uns. Um registrador de 300 qubits pode representar mais combinações do que existem partículas no universo observável. Segundo, o emaranhamento. Qubits emaranhados têm correlações que permitem realizar operações sobre todas as combinações simultaneamente, de formas que não têm equivalente clássico. Isso não significa que um computador quântico calcula mais rápido em todas as tarefas. Ele calcula mais rápido em tarefas específicas, para as quais algoritmos quânticos foram desenvolvidos. O algoritmo de Shor, proposto em 1994, permite que um computador quântico fatore números grandes de forma exponencialmente mais rápida do que qualquer algoritmo clássico conhecido. Isso tem implicações enormes para a criptografia, porque a maioria dos sistemas criptográficos atuais, como o RSA usado para proteger comunicações na internet, depende da dificuldade computacional de fatorar números grandes. Um computador quântico suficientemente poderoso quebraria esses sistemas. Por isso, a comunidade de criptografia está desenvolvendo algoritmos pós-quânticos, sistemas de criptografia que são seguros mesmo contra computadores quânticos. O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia dos Estados Unidos, o NIST, padronizou recentemente alguns algoritmos pós-quânticos para uso em sistemas governamentais e corporativos. O estado atual da computação quântica é de progresso acelerado, mas com limitações significativas. Os processadores quânticos atuais têm dezenas a centenas de qubits, mas esses qubits são frágeis. O maior problema é a decoerência, o processo pelo qual os qubits quânticos perdem seu caráter quântico ao interagir com o ambiente ao seu redor. Manter qubits em superposição e emaranhados por tempo suficiente para realizar cálculos úteis requer isolamento extraordinário do ambiente externo, geralmente resfriando os processadores a temperaturas próximas do zero absoluto. Os anúncios de empresas como IBM, Google e Microsoft sobre chips quânticos representam progresso real, mas estamos ainda longe de um computador quântico universal tolerante a falhas que possa substituir supercomputadores clássicos em tarefas gerais. A constante de estrutura fina, que foi mencionada brevemente, merece um momento de atenção especial. Ela é adimensional, um número puro sem unidades, que descreve a força da interação eletromagnética entre partículas carregadas. Seu valor é aproximadamente 1 dividido por 137, ou mais precisamente, cerca de 7,263 vezes 10 elevado a menos 3. Durante décadas, o fato de que ela fosse próxima de 1 sobre 137 fascinava físicos como Arthur Eddington e Wolfgang Pauli, que tentavam encontrar uma razão profunda para esse valor. Hoje sabemos que não é exatamente 1 sobre 137 e que não há razão matemática simples conhecida para seu valor. Mas, se seu valor fosse significativamente diferente, a química que nos formou seria impossível. Os átomos teriam propriedades muito diferentes. As estrelas queimariam diferente. A vida, como a conhecemos, não existiria. Esse é um dos exemplos do que os cosmólogos chamam de ajuste fino das constantes físicas, que é um dos argumentos usados a favor de um princípio antrópico ou de um multiverso, com diferentes valores dessas constantes em diferentes regiões. Mas aqui é preciso ter cautela filosófica. O fato de que as constantes físicas permitam nossa existência não exige explicação além do simples fato de que, em qualquer universo onde observadores existem, as constantes físicas devem ser compatíveis com a existência de observadores. Isso é tautológico, não misterioso. Embora reconheça que a seleção do tipo de universo, onde observadores podem existir de um conjunto maior de universos possíveis, é uma questão válida. Vamos agora, para encerrar esse mergulho profundo no cosmos e no quântico, voltar ao início. A pergunta fundamental: o que é este universo? Não sabemos, mas sabemos algumas coisas extraordinárias. Sabemos que o universo surgiu de um estado inicial extremamente quente e denso, há cerca de 13,8 bilhões de anos, em um evento que chamamos de Big Bang,
embora esse nome seja enganoso porque não implica uma explosão no espaço, mas uma expansão do próprio espaço. Sabemos que nos primeiros instantes, menores que um segundo, o universo passou por uma fase de expansão exponencialmente acelerada, chamada inflação, que explica a homogeneidade e a planura que observamos no cosmos. Sabemos que nos primeiros 3 minutos, as condições de temperatura e densidade permitiram a formação dos primeiros núcleos atômicos, hidrogênio e hélio principalmente, no processo chamado nucleossíntese primordial. Sabemos que 380 mil anos depois, o universo esfriou o suficiente para que elétrons se combinassem com núcleos formando átomos neutros, e a radiação ficou livre para viajar, criando o que hoje chamamos de radiação cósmica de fundo, mapeada com extraordinária precisão pelo satélite Planck. Sabemos que nos centenas de milhões de anos seguintes, pequenas flutuações na densidade do universo primordial, de origem quântica, foram amplificadas pela gravidade, dando origem às primeiras estrelas e depois às primeiras galáxias. Essas primeiras estrelas eram muito mais massivas do que as estrelas atuais, queimavam rapidamente e explodiam em supernovas, espalhando elementos pesados pelo universo. Porque os únicos elementos formados no Big Bang foram hidrogênio, hélio e pouquíssimo lítio. Todo o carbono em seu corpo, todo o oxigênio que você respira, todo o ferro no seu sangue, foi sintetizado no interior de estrelas que viveram e morreram antes do Sol existir. Você é literalmente feito de poeira de estrelas. Isso não é metáfora poética, é astrofísica. Sabemos que existe muito mais universo do que conseguimos ver. Apenas 5% da energia do universo consiste em matéria normal, baryons, os átomos que formam tudo o que você pode tocar e ver. 27% é matéria escura, uma forma de matéria que interage gravitacionalmente, mas não emite, absorve nem reflete luz. Não sabemos o que ela é. Sabemos que existe porque vemos seus efeitos gravitacionais em galáxias e em aglomerados de galáxias. E 68% é energia escura, a misteriosa forma de energia que está causando a expansão do universo a se acelerar. Descoberta em 1998, a aceleração da expansão cósmica foi uma surpresa que valeu o Nobel de Física em 2011. Não sabemos o que é a energia escura. Ela pode ser a constante cosmológica de Einstein, uma energia do vácuo uniforme no espaço, ou pode ser algo mais dinâmico. Não sabemos. 95% do universo consiste em coisas que não entendemos. Isso é a humildade científica necessária. O que mais nos ilumina ao final dessa jornada pelo cosmos, pelo quântico, pela gravidade, pelo tempo, pela consciência e pela possibilidade de outras formas de vida no universo, é exatamente isso. A consciência da vastidão do não sabido. E a beleza desse não sabido. Porque o não sabido não é ameaça, é convite, é o espaço onde a curiosidade humana, essa força que nos fez olhar para o céu pela primeira vez e se perguntar o que eram aquelas luzes, ainda tem trabalho a fazer, ainda tem horizontes a explorar. Carl Sagan, que talvez tenha sido o maior comunicador da ciência do século XX, disse que somos uma forma do cosmos se conhecer. O universo surgiu sem consciência e durante bilhões de anos existiu sem se saber a si mesmo. Então, em um planeta minúsculo ao redor de uma estrela mediana, em uma galáxia ordinária entre trilhões, surgiu a vida. E a vida evoluiu consciência. E a consciência desenvolveu ciência. E a ciência começou a ler a história do próprio universo. Nós somos o meio pelo qual o cosmos se olha no espelho. As perguntas que fazemos sobre o Big Bang, sobre buracos negros, sobre emaranhamento quântico, sobre aliens, são o universo se questionando a si mesmo através de nós. Se há vida em outros lugares, é possível que o cosmos se conheça por meio de outros olhos também. Por outras formas de consciência que desenvolveram outras ciências, outras formas de perguntar e de responder. E talvez no silêncio entre as estrelas que ainda não compreendemos, essas outras formas de conhecer o universo também estejam se fazendo a mesma pergunta fundamental.
O que é isso tudo? De onde veio? Para onde vai? E existe alguém mais? A resposta que a física nos dá até aqui é ao mesmo tempo decepcionante e magnífica. Não sabemos completamente. Mas que viagem extraordinária é essa de tentar descobrir? E talvez o mais importante de tudo seja isto: a pergunta em si, o ato de perguntar, a capacidade de se espantar diante de um universo de bilhões de anos-luz, repleto de partículas que se emaranham instantaneamente e de buracos negros que distorcem o tempo e de ondas gravitacionais que atravessam o cosmos como ondas em um lago invisível. Essa capacidade de espanto é ela mesma um dos fenômenos mais extraordinários que o universo produziu em seus 13,8 bilhões de anos de existência. Continue olhando para cima. Continue perguntando. O cosmos está esperando as perguntas que ainda não foram feitas. A velocidade da luz é de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em um ano, a luz percorre cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. Isso é um ano-luz. A galáxia Andrômeda, a galáxia mais próxima da Via Láctea visível a olho nu, está a cerca de 2,5 milhões de anos-luz de distância. Isso significa que a luz que você vê quando olha para Andrômeda no céu noturno saiu de lá há 2,5 milhões de anos. Quando você olha para Andrômeda, você está vendo como ela era há 2,5 milhões de anos. Você está olhando para o passado. E aqui reside uma das maravilhas mais silenciosas do cosmos. Quando olhamos para o universo, nunca vemos como ele é agora. Sempre vemos como era. O sol que vemos no céu é o sol de 8 minutos atrás. As estrelas mais próximas são estrelas de anos atrás. As galáxias mais distantes são galáxias de bilhões de anos atrás. O telescópio James Webb, o mais poderoso já construído pela humanidade, detectou galáxias que existiam há mais de 13 bilhões de anos, poucos centenas de milhões de anos após o Big Bang. Olhar para longe é olhar para o passado. Isso é o que seria perdido em um universo onde a velocidade da luz fosse infinita, como foi levantado na conversa. Se a velocidade da luz fosse infinita, toda a luz de todo o cosmos chegaria a nós instantaneamente. Não haveria atraso. Não haveria distinção entre ver o passado e ver o presente. Cada direção que olhássemos, o sinal de todos os objetos em toda a profundidade do cosmos chegaria sem delay. E como o universo é finito, mas tem objetos em praticamente todas as direções, o resultado seria que o céu noturno seria brilhante em todas as direções. Não haveria céu noturno escuro. Haveria um brilho uniforme e intenso em toda direção. Isso é o chamado paradoxo de Olbers, o paradoxo do céu noturno escuro, e a expansão do universo combinada com a velocidade finita da luz é uma das razões pelas quais o céu é escuro à noite. Além disso, em um universo com velocidade da luz infinita, a relatividade especial não funcionaria. A relatividade especial é construída sobre a constância e finitude da velocidade da luz. Sem esse pilar, o edifício desmorona, e junto com ele, a relatividade geral, e com ela, nossa compreensão de gravidade como curvatura do espaço-tempo. E com isso, nossa compreensão da formação de estrelas, planetas, galáxias. Em um universo com velocidade da luz infinita, o universo seria um lugar radicalmente diferente, provavelmente incompatível com a química e a física que permitiu nossa existência. A velocidade finita da luz não é apenas um fato técnico interessante. É uma das condições que tornam possível este universo específico, com sua história, com sua estrutura e com nós existindo nele para contemplá-lo. Há uma beleza assimétrica em tudo isso que vale contemplar. Vivemos em um universo que tem exatamente as propriedades necessárias para que organismos conscientes evoluíssem e se perguntassem por que o universo tem exatamente essas propriedades. Isso pode ser acidente selecionado pelo princípio antrópico, ou pode haver uma razão mais profunda que ainda não descobrimos, ou pode ser que a resposta não exista no sentido que procuramos. Talvez o universo simplesmente seja como é, e as perguntas sobre por que são projetos humanos, manifestações de nossa necessidade de significado em um cosmos que pode ser indiferente a ela. Mas a indiferença do cosmos à nossa necessidade de significado
não invalida essa necessidade. O fato de que as estrelas não ligam para nossa existência não torna nossa existência menos real, menos valiosa, menos digna de ser vivida com curiosidade, com comprometimento, com amor. A consciência de nossa smallness no cosmos não é convite ao niilismo, é convite à humildade e ao espanto. Somos pequenos, e sim, mas somos a parte do cosmos que sabe que é pequena, e isso por si só é algo extraordinário. A física quântica nos ensinou que medir algo inevitavelmente o perturba. A relatividade nos ensinou que espaço e tempo são tecidos de uma única estrutura, que pode ser curvada e esticada. A cosmologia nos ensinou que o universo tem uma história, que nasceu e cresceu e envelheceu, e que nós somos parte desta história. A astrobiologia nos ensina a especular com rigor sobre se esta história incluiu ou inclui outros narradores além de nós. E ao final de tudo isso, ao final desta jornada longa e vertiginosa pelo interior dos átomos e pelo exterior das galáxias, pelo passado do Big Bang e pelo futuro especulativo de civilizações cósmicas, ao final de tudo, o que fica é a pergunta. Sempre a pergunta. Simples na forma e devastadora no conteúdo. O que é isso tudo? Não sabemos completamente, mas estamos descobrindo. E isso é suficiente para continuar. E enquanto descobrimos, há uma coisa que a ciência faz que nenhuma outra atividade humana faz da mesma forma. Ela muda de ideia quando as evidências mudam. Não porque seja fraca ou inconsistente, mas porque é exatamente esse o mecanismo pelo qual ela se aproxima da verdade. Newton estava errado sobre a gravidade? Em certo sentido, sim. Einstein mostrou que a gravidade é muito mais do que Newton havia proposto, mas as equações de Newton continuam funcionando para a imensa maioria das situações práticas. Elas são uma aproximação extraordinariamente boa dentro de certos limites. A ciência não jogou Newton fora. Ela o absorveu e o transcendeu. Da mesma forma, a mecânica quântica e a relatividade geral são ambas extraordinariamente precisas dentro de seus respectivos domínios. Mas ambas serão eventualmente absorvidas e transcendidas por uma teoria mais profunda que as unifique. Não porque estejam erradas, mas porque são incompletas. A incompletude não é falha da ciência, é o motor que a mantém viva e avançando. Max Planck, que iniciou tudo isso com seu quanta em 1900, disse uma vez que a ciência não progride à medida que os sábios são convencidos e mudam de ideia. Ela progride à medida que uma geração envelhece e a próxima cresce, já aceitando as novas ideias como evidentes. Isso é, ao mesmo tempo, humilhante e esperançoso. Humilhante porque sugere que até os maiores cientistas têm dificuldade de abandonar os modelos mentais com que cresceram. Esperançoso porque sugere que o progresso é inevitável, que cada geração chega ao mundo com a capacidade de absorver realidades que a geração anterior teve dificuldade de digerir. Os jovens de hoje crescem com smartphones em mãos, capazes de se comunicar instantaneamente com qualquer ponto do planeta, usando satélites cuja operação depende de correções relativísticas, com câmeras que exploram propriedades quânticas da luz, com criptografia fundamentada em teoria dos números. Eles vivem imersos nas consequências práticas das teorias que Einstein e Bohr e Heisenberg desenvolveram há um século. Para eles, a estranheza quântica não é abstração filosófica, é o tecido da vida cotidiana. E talvez seja essa a melhor esperança da humanidade diante das questões que a física ainda não resolveu. Não apenas a perspectiva de que geniais indivíduos solitários terão insights revolucionários, embora isso continue acontecendo, mas a perspectiva de que gerações inteiras de mentes jovens, crescendo em um mundo tecnologicamente quântico, com acesso sem precedente à informação científica, com ferramentas computacionais que nossos predecessores não poderiam imaginar, vão atacar esses problemas com ângulos que ainda não foram tentados. A questão da unificação da mecânica quântica e da relatividade geral pode ser resolvida por alguém que ainda nem nasceu. A natureza da matéria escura e da energia escura pode ser revelada por detectores que ainda estão sendo projetados.
A questão de se existe vida em outros planetas pode ser respondida por telescópios que estão sendo construídos agora, capazes de analisar a composição atmosférica de exoplanetas e detectar sinais de biosignatures, marcadores químicos de processos biológicos. A questão de se a consciência tem bases quânticas pode ser investigada por neurocientistas, trabalhando em colaboração com físicos de formas que estão apenas começando a emergir. O universo é velho. Tem 13,8 bilhões de anos. Mas a ciência humana é jovem. Tem talvez 300 anos na sua forma moderna. Somos crianças tentando entender um adulto muito velho e muito complexo. Mas somos crianças curiosas, persistentes, e cada geração sobe um degrau mais alto do que a anterior. E lá em cima, no topo dessa escada que não tem fim visível, está a promessa de algo que pode nunca ser alcançado completamente, mas que vale cada passo da jornada. A compreensão. A compreensão do que é isso tudo, do que somos, de onde viemos, para onde vamos. O cosmos está esperando. E nós, curiosos e pequenos e maravilhosamente conscientes de nossa smallness, continuamos subindo.